Declaro aberta a sessão, da qual foi requerida, através dessa casa, através da vereadora Priscila Krause, e que teve a unanimidade dos votos dos senhores vereadores, o título de cidadão e cidadã do Recife, a senhora Cecília Freitas. Nesse instante, passarei a fazer a composição da mesa. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora Margarida Cantarella. Tenho a satisfação também de convidar o desembargador Fausto Freitas para fazer parte da composição da mesa. Convido também o senhor José Nunes Júnior, gerente administrativo da unidade da CD. Temos também o prazer de convidar o senhor Giovanni De Cali, representante da Associação Brasileira das Agências de Propaganda, para compor a mesa. Quero compor a mesa também com a senhora Lucinha Moreira, representante do Grupo 9. Nesse instante, eu peço à autora do projeto para, com o cerimonial, trazer para o recinto desta casa a senhora Cecília Freitas.
Meus senhores, para que esse silêncio não gere uma especulação, a razão é nobre. É porque se encontra neste recinto a nossa secretária Leda Alves. E por uma falha que eu nem quero definir como cerimonial nem minha, eu tive o prazer de vê-la agora. Então, eu silenciei e mandei providenciar uma cadeira para que ela tenha assento na mesa. Após esse silêncio, eu peço a todos para que fiquemos de pé para ouvir o hino nacional que será cantado pela funcionária do Grupo 9, Gabriela Barreto.
meus senhores, minhas senhoras, eu tenho a honra de convidar uma das vereadoras mais brilhantes desta casa para, em nome da casa, fazer o pronunciamento à homenageada. Priscila Krause. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Vicente André Gomes, ilustríssima senhora e amiga Cecília Freitas, homenageada com o título de cidadã do Recife, o qual eu tive a honra de apresentar. Excelentíssima senhora Margarida Cantarelli, ex-desembargadora do Tribunal Regional Federal. Excelentíssimo senhor desembargador Fausto Freitas, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Excelentíssima senhora Leda Alves, secretária de Cultura da cidade do Recife. Ilustríssimo senhor e amigo José Nunes, gerente administrativo da unidade da ACD Recife, e que nos honra muito com sua presença e honra o Grupo 9 por fazer parte do grupo de clientes que responde, eu diria que pela cota de responsabilidade social da empresa, e que são, na verdade, parceiros desde a chegada da ACD no Recife há 15 anos. Aliás, a ACD aniversariou essa semana. Ilustríssimo senhor Giovanni de Carli, representando a Associação Brasileira de Agência de Propaganda. Ilustríssima senhora Lucinha Moreira, representando todos que fazem o Grupo 9. Minhas senhoras, meus senhores. Pesqueirense de nascimento, mas recifense por opção. Nossa homenageada nasceu em Pesqueira, terra do doce e da renascença. Oriunda de uma família de empreendedores, é a caçula de 5 irmãos. Filha de Dona Clarice e seu Jurandir, e bisneta de Dona Iaiá, fundadora da Fábrica Peixe, a primeira indústria instalada no Nordeste no final do século XIX e que ganhou projeção nacional no século XX, sendo considerada uma das maiores indústrias do Brasil naquela época. Desde pequena, já apresentava um traço voltado para os negócios, quando transformava em suas brincadeiras a despensa da casa em mercearia. A mãe devia rezar para ninguém comprar, né? Porque senão... Depois da precoce morte do seu Jurandir, mudou-se com a família para o Recife, onde a sua irmã mais velha já estudava em colégio interno. O seu irmão Fausto, o mais velho entre os homens, assumiu o papel de pai e virou uma referência para os irmãos mais novos. Na capital, trilhou sua vida estudantil no Colégio São José, das Irmãs Doroteia, congregação da qual sua irmã mais velha faz parte há mais de 50 anos. Formou-se em biblioteconomia na Universidade Federal de Pernambuco e conseguiu seu primeiro emprego no INCRA, quando ainda não tinha atingido a maioridade. De personalidade forte, inquieta e empreendedora, decidiu que ali não era o seu lugar e logo pediu demissão. Mudou-se então para Brasília e foi trabalhar no Ministério do Interior, mas a inquietude mexia muito com ela e já naquela época confessou, através de uma carta escrita a uma prima, o seu desejo de fundar uma agência de propaganda. Matriculou-se na UNB e foi cursar comunicação. Voltou para o Recife e tornou-se secretária particular do então governador Heraldo Gueiros Leite, sogro de seu irmão. Alimentando seu sonho, ingressou no SECOSNE, onde começava a funcionar o curso de comunicação social da UFPE. Comunicativa, expansiva, fez vários amigos, mas um grupo específico marcaria de vez a sua vida dali para frente. E juntamente com Lucinha, Nilce, Tânia, Clotilde,
Maria Cecília, Anita, Márcia e Marta fundaram a Agência Experimental Meio, que após a conclusão dessa, que foi a primeira turma do curso, oficializaram o registro da agência como Grupo 9 Assessoria e Comunicação, a primeira e única no país constituída por mulheres. Não resta dúvida que a ousadia fazia parte do DNA daquele grupo de jovens que chegava para competir num mercado dominado pelos homens. Essa nordestina porreta, de personalidade forte, empreendedora, líder nata, tem a capacidade de gerir com pulso firme e, ao mesmo tempo, motivar a sua equipe com alegria e muita emoção. E Cecília, de fato, é movida pela emoção. Comandante, professora, amiga, conselheira. Seu jeito aparentemente sério não revela um lado altamente descontraído, muitas vezes até presepeira. Cecília também adora brincar. Inquieta como só ela, certa vez confessou que, se pudesse, montaria um negócio novo todos os dias. Já demonstra a sua coragem de montar um negócio novo todos os dias ou à vontade no Brasil. Por isso, além do Grupo 9, fundou a pousada Vila da Boa Vista, há 12 anos, que pela proposta criativa e ousada, podia muito bem ser uma agência de propaganda. Muita gente não sabe, mas Cecília já fez vezes de criativa no Grupo 9. Foi lá no seu início, tendo inclusive conquistado relevantes prêmios nacionais e internacionais, como o Jeca Tatu, da Academia Brasileira de Letras, com peças criadas para a Amorim Primo e Banco Mercantil de Pernambuco. E por falar em Academia de Letras, Cecília também é imortal e recebeu tal alcunha na sua cidade natal, Pesqueira, onde hoje ocupa uma cadeira na academia daquele município. Dentre tantas conquistas e prêmios, Cecília costuma dizer que o que ela guarda com mais valor é a relação duradoura que tem com os clientes e tudo aquilo que ela e o seu Grupo 9 empreendem. Dentre tantos empreendimentos estão a releitura do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que naquele momento passou a utilizar atores globais. A Bienal de Tecnologia e Administração, em parceria com a ADM Tech, que trouxe ao Recife Henrik Singer, e a Expo Adventure, a primeira e única feira de esportes de aventura realizada no Recife, em parceria com a Multiconsultoria e a AGL. Mas não resta dúvida que o seu maior feito foi o próprio Grupo 9. Como podemos conferir, inventar é com Cecília. Mas ela não é craque só no quesito criação. E hoje, a palavra que pode muito bem resumi-la é recriação. Como um fênix, Cecília sempre surpreende a todos com a sua capacidade de reinventar, de deixar o seu negócio up-to-date e altamente competitivo, mesmo após 4 décadas. Poderíamos passar aqui um dia inteiro falando dessa figura que é uma referência na propaganda pernambucana e no Brasil, que sabe gerir o seu negócio como poucos, que é inquieta e que consegue, a cada dia, surpreender a todos com a sua capacidade de reinvenção. O título de cidadã recifense que você recebe hoje, Cecília, é uma justa homenagem no ano que sua agência, o Grupo 9, completa 40 anos. Cecília, de mim, receba o carinho, a amizade e, sobretudo, saiba que é exemplo de força, coragem e idealismo. A força, a coragem e o idealismo que constroem empreendimentos, que são indispensáveis na luta política que me atraiu desde cedo, que são os pilares de uma existência sólida e admirada pelos seus amigos, e agora conterrâneos pelos laços do coração. Parabéns e muito obrigada. Meus senhores e minhas senhoras, eu peço à vereadora Priscila Krause que faça a entrega da comenda desta casa à homenageada.
a presidência se sente com o dever de registrar algumas pessoas que se encontram aqui presentes. O desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Registrar a presença de Júlio Gomes Maia Leite, da Rede Globo. A presença do ilustre amigo Joézio Barros, do Diário de Pernambuco. A presença também do Rodolfo Tourinho, diretor do Sistema Jornal do Comércio. A presença também do nosso amigo José Américo Lopes Góes, diretor operacional da Folha. Meu fraterno amigo João Alberto Sobral, colunista. Ricardo Pinto, da Jovem Pan. Sérgio Morim, da revista Algo Mais. Nosso amigo e conhecido de todos, Paulo Miranda. E para finalizar, a presença do amigo Gustavo Krause, pai da homenageada, da vereadora que presta a homenagem. Bom, eu quero convidar para também prestar uma homenagem à senhora Cecília, Carla Carolina, funcionária da ACD. Carlinha. Agora é sua vez. Presidente, posso quebrar o protocolo? Mas é claro. Só para informar que Carol ela é paciente há 15 anos da ACD e funcionária há 2. Ah, que coisa fantástica. Registramos também a presença de Osmar Muniz de Brito. Amiga senhora Cecília Freitas, a palavra agora é com a senhora. Ai, vai ser fácil não. Viu? Eu não sei essas formalidades todas não, viu? Então,
senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Vicente André Gomes, vereadora Priscila Krause, demais participantes da mesa, todos amigos, queridos, tá certo? E meu irmão, eu queria começar agradecendo a todos vocês a presença no meio de uma tarde de trabalho, tá certo? Muito difícil de estar aqui. Muito obrigada a vocês todos. Meus queridos irmãos, cunhada, sobrinhos, primos e tio. Minha família do grupo 9 está espalhada. Minha família da pousada Vila Boa Vista, que também está aí. Meus amigos, minhas amigas. Estou imensamente feliz de receber nesta casa, que representa o povo da cidade, o título de cidadã do Recife. Título indicado por minha amiga Priscila Krause, que gentilmente foi acolhido pelos senhores vereadores. Priscila, muito, 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 muito obrigada. Quero lhe dizer que hoje minha emoção é dupla. Primeiro, por realizar um sonho antigo e acalentado. Ser recifense, não só de coração, mas de direito. Segundo, por ter sido você, autora desta outorga. Você, a quem acompanho a vida parlamentar, admiro e, sobretudo, respeito. Me emociona muito falar do meu caminhar. Nasci em Pesqueira, agreste de Pernambuco, boca do sertão, a 214 quilômetros do Recife, numa cidade a 660 metros acima do mar, que faz frio, e aos pés da Serra do Ororubá. Uma cidade vaidosa do seu passado industrial e intelectual. Não foi em vão que o cardeal Arcoverde, primeiro cardeal da América Latina, a denominou a Atenas do Agreste, em virtude da sua pujança educativa e cultural. No final do século XIX, Maria Cavalcante de Brito, conhecida por todos na cidade como Dona Yayá, uma mulher muito ativa, com visão empreendedora e considerada avançada para a sua época, começou a fazer doce de goiaba em casa. Seu marido, Carlos Frederico Xavier de Brito, comerciante, amigo de Delmiro Gouveia, a princípio não acreditou na iniciativa da mulher. Mas, 2 anos depois, diante do sucesso de Dona Yayá, ele resolveu aderir ao novo negócio. Com mais 2 anos, ele mecanizou a produção com máquinas adquiridas na Inglaterra. E aí surgiu, em 1889, a Fábrica Peixe. Maria Brito e Carlos Frederico Xavier de Brito, meus bisavós, criaram um império que mudou toda a vida de Pesqueira, que por quase um século teve enorme relevância na agroindustrial em Pernambuco. Em 1910, a goiabada recebeu, na Bélgica, o grande prêmio da Exposição Internacional de Bruxelas. A marca Peixe saiu de Pesqueira, ganhou Pernambuco e finalmente conquistou o Brasil. Em 1950, já uma marca consolidada, trouxe para uma turnê no Brasil o Frei José Monrica, cantor mexicano e sucesso mundial. Com esta atração, participou da inauguração experimental da televisão em 4 de julho e, novamente, na inauguração oficial da televisão do Brasil em 18 de setembro. Assim, as fábricas Peixe tornaram-se o primeiro patrocinador da televisão. Tá certo. Isso é muito relevante, eu fiz questão de destacar por conta da questão da comunicação na minha vida.
Em 1955, Hebe Camargo cantava na Rádio Mundial, em São Paulo, num oferecimento dos famosos produtos peixe. Ela já cantava. Minha família e toda a cidade viveu, de certo modo, em torno da fábrica. Mas o destino, que gosta de reescrever histórias, levou meu pai com apenas 35 anos, e quando eu tinha apenas 7 meses de idade. Minha mãe, então com 29 anos e 5 filhos, a mais velha, com 11 anos, ela está aqui, por aí, eu não estou vendo, está certo? Obedeceu à orientação do meu pai de formar seus filhos em Recife, porque, na sua visão em Pesqueira, em 1947, uma empresa familiar dificilmente sobreviveria à terceira geração. E ele, como ele sabia que não ia estar entre nós, ele pediu para que mamãe tirasse a gente de Pesqueira. Chegamos ao Recife 2 anos depois da morte do meu pai. Com meus irmãos e uma mãe vigorosa, construímos uma história de sobrevivência. Pesqueira ficou mais distante, só nas férias escolares. O bairro do Espinheiro nos acolheu e comecei a descobrir e amar o Recife através dele. A imponente matriz do Espinheiro era o centro de convivência do bairro. Os grandes casamentos da cidade se realizavam lá. E para nós, crianças, era motivo de festa. Chegávamos cedo para garantir um bom lugar no sereno. Eu acho que, não sei se vocês sabem o que significa isso, os mais velhos sabem, tá? Está ali minha prima Ana Amélia, que era companheira do sereno da igreja, Helena também. Era um corredor formado por curiosos que começava dentro da igreja e ia até a ponta da calçada para assistir à entrada dos convidados e da noiva. Era uma tragédia para eles, né? Para a gente é uma maravilha. O bairro fervilhava de comentários depois de cada evento. Mas para a meninada, a grande festa era no final do ano, quando o salão da igreja pegava fogo com o pastoril. A disputa azul contra encarnado começava em casa com minha irmã Helena. Eu, azul, e ela encarnado. Íamos à igreja acompanhada de 2 irmãs que, vindas de Pesqueira junto conosco, ajudaram mamãe a cuidar da casa e da gente. Convenientemente, uma torcia pelo azul e outro pelo encarnado. Já saímos de casas separadas, 2 e 2. E na igreja ficava uma de um lado, outra do outro, mas eu olhava para a Helena me olhava. A gente não olhava para frente. A gente disputava o grito, uma a uma. Cantávamos e gritávamos sem parar na torcida, que na verdade não adiantava muito. Vencia o partido que arrecadasse mais contribuições para as obras sociais da igreja. E o famoso comerciante também lá de trás, José Lobo, desequilibrava o jogo praticamente todos os anos. Para minha tristeza, ele era encarnado. Ele comparecia maciçamente e a gente perdia. Ao lado da matriz, uma imponente gameleira era o orgulho do bairro. Um dia surgiu um boato, e diga-se de passagem, eles eram muitos no Espinheiro, que a gameleira ia ser derrubada por exigência do tráfego. Nosso vizinho, o impetuoso jornalista Mário Melo, iniciou uma campanha que terminou com um tombamento, tem um questionamento se foi real ou não, da árvore, com direito à placa e tudo. A árvore foi tombada com placa, mas não se sabe se efetivamente houve um tombamento. Em 1989, para a tristeza do bairro, a gameleira caiu. Foi manchete do Diário de Pernambuco e teve até direito a anúncio fúnebre publicado por uma agência de propaganda
no caso era Gravataí. Na época, numa crônica publicada no Jornal do Comércio, Nelly Carvalho sentenciava: perdeu o espinheiro, o marco que o identificava. Outra árvore foi plantada, mas o velho gameleiro ficou para sempre no nosso referencial afetivo. Nossa casa, Rua da Hora, esquina com Rua Santa Elias, tinha um enorme quintal com 2 mangueiras e um pé de carambolas. Lá primeiro eu comecei dentro de casa, né, administrando a despensa. Mas eu achei pouco espaço. Aí, então, lá eu comecei, ainda bem pequena, a exercer minha vocação empreendedora. Talvez tendo no meu inconsciente a inspiração da minha bisavó, vovó Yayá. Durante a safra de manga, eu as colocava num cesto e ficava junto do portão vendendo ou trocando por outras frutas, escambo puro. Resolvi, então, empreender de forma mais sólida e menos sazonal. Comecei a criar galinhas. Lembra, Fausto? Das minhas galinhas, você lembra? As minhas galinhas têm todas o nome. Todas. Eu conhecia todas elas pelo nome. Animada com minha criação, fui surpreendida, coincidentemente, no dia em que Padre Osana matou o bispo de Garanhuns. Um ladrão pulou o muro e carregou todas as minhas galinhas. Foi uma comoção familiar terrível. Que os meninos queriam pegar o ladrão e matar o ladrão. Que mamãe acabou logo dizendo que crime maior foi o do padre, né? O que arrefeceu a revolta dos meus irmãos diante dos argumentos tão sólidos dela. Época de São João, explorava com minha prima, Ana Amélia, uma rifa. Lembra do que era rifa? Alguém lembra? Rifa era uma caixinha com vários departamentos decorados com as bandeirinhas juninas, né? Onde colocávamos fogos para vender. Ao longo da Rua da Hora, muitas crianças faziam o mesmo. Aprendi aí o que significava concorrência. Depois de ter aprendido o que, em negócios, era o risco com o roubo das minhas galinhas. 2 lições que eu levaria comigo para o futuro. Estudei o primário no Colégio Regina Selle, inicialmente vizinha da minha casa, e depois transferido para a Rua Barão do Tamaracá. Para enfrentar o exame de admissão, então o verdadeiro vestibular, minha mãe fez um esforço econômico gigantesco e me colocou num grupo que estudava com Dona Inalda Rodrigues, né? Professora famosa por sua competência e rigor. No grupo estudava um dos filhos de Cide Sampaio e, sem querer, participei da primeira campanha política da minha vida. Admissão. Cheguei ao Colégio São José, comandado pelas irmãs Doroteias, congregação onde minha irmã e madrinha Lucília tinha entrado quando eu tinha 11 anos para servir a Deus. Lá me apaixonei pela história da fundadora, Paula Fracinetti, hoje Santa Paula, minha protetora que me acompanha em todos os momentos. No São José comecei a pensar no meu futuro. Imaginei inicialmente ser diplomata, porque numa visão simplória da carreira, achava que sendo eu apaixonada por história e geografia, esta era a melhor forma de correr o mundo. Mudei de ideia. Como também gostava e tinha uma certa facilidade para escrever, pensei em fazer jornalismo. Mas como encontrei algumas dificuldades, terminei optando por biblioteconomia, o que, por sorte, me abriu muito cedo perspectivas de trabalho. Comecei a trabalhar como datilógrafa no IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, hoje INCRA. Fui promovida para secretária e depois que me formei, bibliotecária. Ali cruzei pela primeira vez com Lucinha Moreira,
que, por coincidência do destino, viria a ser minha sócia anos depois no Grupo 9. Ali também vi assustada passar na esquina da rua Conselheiro Portela, rumo ao cemitério da Várzea, o enterro de Padre Henrique. A essa altura, nossa família passava por grandes mudanças. Meu irmão Luciano foi para São Paulo em busca de emprego. Meu irmão Fausto foi morar no Rio de Janeiro para trabalhar no Ministério do Interior. E minha irmã Helena também o seguiu. Ficamos em Recife, só eu e minha mãe na casa, que ficara enorme, do Espinheiro. Foi uma época particularmente difícil para mim. Em 1970, meu irmão, misto de pai e irmão, Fausto, me fez uma provocação. O Ministério do Interior vai ser transferido para Brasília. Você não quer vir com mamãe para o Rio e depois irmos todos juntos morar em Brasília? Consigo sua transferência do IBRA. E aí eu descobri o quanto eu gostava de Recife. Fiquei extremamente dividida. Não queria deixar a cidade, mas, por outro lado, a solidão familiar pesava muito, sobretudo para minha mãe, privada de todos os filhos e netos. Decidi arriscar. Minha despedida do Recife foi longa, cotidiana e difícil. Me despedi e fotografei cada cantinho da cidade. Desculpe. Para minha mãe, foi também muito duro. Era uma segunda ruptura, um segundo distanciamento das irmãs e irmãos, um clã forte e extremamente unido, os Vilela Valença. Decidimos uma partida sem despedidas no aeroporto. E ao chegarmos no Rio, mamãe tinha pânico de avião, uma primeira surpresa. Naquele mesmo dia, o presidente da República chamava Dr. Heraldo Gueiros, sogro de Fausto, para convidá-lo a ser governador de Pernambuco. Uma possível volta ao Recife se desenhava. Passamos inicialmente 3 meses no Rio e depois 1 ano em Brasília, onde finalmente eu encontrei o curso que me completava, Comunicação Social, que mais tarde me levaria ao encontro da propaganda. Voltamos ao Recife e ao Espinheiro, só que dessa vez na Rua Amélia. Voltei para trabalhar no governo de Pernambuco como uma das secretárias do governador. Dessa minha experiência, vou lembrar sempre da inauguração do Complexo de Salgadinho e do momento que Suape começou a nascer e do muito que aprendi com a convivência com o próprio governador, uma pessoa interessantíssima, muito rica, e figuras como Barreto Guimarães, Marcos Vilaça, Dr. Fernando Figueira, fundador do IMIP, o arrojado Anchieta Elcias e o jornalista Antônio Martins, que deu o empurrão final para a minha entrada no universo da propaganda. Paralelamente, voltei a estudar na Universidade Federal de Pernambuco, no recém-aberto curso de Comunicação Social, o primeiro de todo o Norte-Nordeste. O curso funcionava nas dependências do meu querido Colégio São José, sob o comando da criativa e inovadora Armia Escobar. E, para minha surpresa, reencontro Lucinha Moreira, demitida do IBRA pelo AI-5 e que também voltava à universidade. A Lucinha devo muito dos meus saberes. Juntas, comandamos um grupo que, após tentar tornar o aprendizado da propaganda mais prático, criando uma agência laboratório na universidade, e que, não tendo o sucesso esperado, resolveu buscar conhecimento por conta própria, pagando aulas do nosso próprio bolso, sem que elas tivessem qualquer valor curricular. Assim surgiu o Grupo 9. 9 mulheres, 9 estudantes e 9 sócios. A mais segura equação para um negócio dar errado. Mas deu certo. Tanto que estamos completando nossos 40 anos. Jamais imaginaríamos lá atrás, Lucinha, Nilce, Tânia, Clotilde, Marta, Anita, Márcia, Maria Cecília e eu, que estaríamos hoje vivenciando
o nosso ano 40 com tanto vigor. Já não somos as 9 do passado. Somos, do grupo fundador, apenas 4. Acrescido de mais 2 jovens sócios, que, numa sucessão baseada na meritocracia, tem a missão de cuidar dos próximos 40 anos. Durante todo esse tempo, uma coisa sempre esteve presente em nossas vidas e consequentemente, na nossa empresa: o amor por Pernambuco e por Recife. E a propaganda nos possibilitou dar formas a esse amor. Muitas campanhas e peças publicitárias foram criadas, tendo como pano de fundo o Pernambuco e o Recife, traduzidos ora por sua cultura, ora por sua história, ora por suas belas paisagens. Tudo isso nos levou a realizar uma memorável campanha de resgate da nossa história para o Banco Mercantil de Pernambuco, com a consultoria histórica do urbanista e historiador José Luiz da Mota Menezes. Criamos 4 comerciais: Batalha dos Guararapes, Maurício de Nassau, Expulsão dos Holandeses e Olinda. Esses comerciais, de grande repercussão na cidade, conquistaram todos os prêmios locais e nacionais que foram inscritos. Priscila até falou rapidamente sobre eles. Mais tarde, para dar consistência à nossa proposta, trouxemos para a nossa equipe Leda Alves, estudiosa da cultura popular, que nos prestou valiosa consultoria. Em 1982, tive a honra de receber das mãos do presidente da Academia Brasileira de Letras, aos Tragédias de Ataíde, no Rio de Janeiro, o troféu Jeca Tatu, dedicado à publicidade portadora de contribuição relevante à cultura brasileira. Era um comercial de final de ano para o Açúcar Estrela, então da Amorim Primo. Chamava-se Bumba Meu Boi e era estrelado por Antônio Carlos Nóbrega e Mestre Salustiano. Anos mais tarde, em depoimento para o livro em que comemorávamos os 30 anos do Grupo 9, Mestre Salu disse o que seria mais um troféu para esse tão premiado comercial e para nós motivo de emoção e orgulho. Aspas, né? Em 1982, eu era um desconhecido, disse Mestre Salu. Quando vi minha imagem e a de Antônio Carlos Nóbrega entrar no ar na propaganda do açúcar da Amorim Primo, tive a sensação, na hora, de que a cultura popular pernambucana deu um salto das ruas do subúrbio para as telas da TV. Esse é um grande prêmio que o Grupo 9 tem a honra de levar e ter. Teria muitos outros exemplos para contar para vocês de comerciais que a gente, nesses 40 anos, nós fizemos. Mas a gente pensei alguns para que a gente pontuasse. Antes, eu afirmei que a propaganda nos deu instrumento para exaltar esse amor implícito e explícito pelo Recife. Era o ano de 1999. O Grupo 9 sugeriu, a Rede Globo e Yuri falávamos sobre esse assunto essa semana, que logo comprou a ideia de fazer um comercial exaltando o Recife para o aniversário da cidade no ano da virada do milênio. Inclusive, Yuri disse que foi aí que começou essa série de homenagens a Recife, depois, consequentemente, Olinda, que a Globo todo ano faz a partir desse fato. Chamamos para discutir a ideia um grande e sensível amigo, Lula Queiroga. Vibrando com a ideia, junto com Lenine, eles criaram um jingle para um comercial que depois virou um hino da cidade do Recife. Eu não sei cantar não, mas eu vou só para vocês lembrarem. Minha cidade, menina dos olhos do mar. Tanto que hoje Lenine incorpora essa música, está certo, nos seus discos, nos seus shows.
Essa foi uma das muitas homenagens do Grupo 9 ao Recife. Ao longo desses 40 anos, além de sermos uma das agências mais premiadas do Nordeste, temos o orgulho de ter ajudado na construção de marcas de sucesso, como a Brilux, das indústrias reunidas Raimundo da Fonte, que eu destaco aqui, entre muitas outras e muitos outros clientes, por ser o cliente mais antigo da agência, com 34 anos de casa. Mas, em 2002, eu fiz a minha homenagem particular ao Recife. A minha herança empreendedora falou mais alto e resolvi investir em mais um negócio. Uma pousada na Boa Vista. Não queria que fosse só uma pousada. Eu queria que ela transpirasse o Recife. Que mesmo que o hóspede passasse só um dia, ele levasse o Recife com ele. Primeiro, resolvi homenagear o bairro e coloquei o nome de Pousada de Vila Boa Vista. O nome da pousada de Vila Boa Vista. Depois, inspirada por Antônio Maria, recifense, marcado pela saudade da nossa cidade, crê no frevo número 3 diz: sou do Recife com orgulho e com saudade, sou do Recife com vontade de chorar, e na estrofe final, lembra as ruas da cidade. Rua Antiga da harmonia, da amizade, da saudade, da união, são lembranças noite e dia. Nelson Ferreira toca aquela introdução. Resolvi, então, identificar nossos apartamentos com o romântico nome das ruas da Boa Vista e do Recife. Nossos hóspedes se hospedam na Rua das Ninfas, das Flores, da Glória, Aurora, Sol e tantas outras. Nossos hóspedes convivem com a coleção de quadros sobre o Recife e com uma enorme riqueza e diversidade de peças de arte popular, espalhadas por todos os lugares da pousada. E convivem, sobretudo, com as poesias colocadas nas paredes de Joaquim Nabuco, Ledo Ivo, Gonçalves Dias, Fernando Pio, Costa Rego Júnior, Hernani Sátero, Evangelina Cavalcante, Capiba, todos falando e louvando o Recife. A Vila Boa Vista, no dia 14 de julho, faz 12 anos. Por lá já passaram mais de 300 mil pessoas, que certamente levaram um pouquinho do Recife na bagagem. Grupo 9, 40 anos. Pousada Vila Boa Vista, 12 anos. Esta foi a forma que encontrei para retribuir meu amor ao Recife. Muito obrigada. Gostaríamos ainda de registrar a presença do nosso Tarcísio Rigueira, nosso Bocão, que se encontra lateralmente, que não estava sendo visto pela presidência, pelo fato de estar recuado. Meus senhores e minhas senhoras, minha cara amiga Margarida Cantarelli, excelentíssimo desembargador Fausto Freitas, minha fraterna amiga Leda Alves, senhor José Nunes Júnior, Giovanni De Cali,
Lucinha Moreira. Minha cara Priscila Krause. Nossa homenageada, Cecília Freitas. O Recife tem um poema que diz: o Recife acordou. Foi refrão aqui de vários tempos. E eu plageio dizendo: o Recife acorda. Passa pela madrugada e amanhece com o sol. Cecília Freitas sendo recifense. É um motivo de muito orgulho para mim presidir essa sessão. A Priscila Krause vai do projeto de lei à homenagem que é feita a pessoas que representam uma condição ímpar para a gente registrar a grandeza desta casa. Depois de um discurso tão bonito, tão poético até, da nossa Cecília Freitas, a presidência da casa não tem nada a dizer a não ser muito obrigado. Me sinto como presidente desta casa, ontem de um jeito, amanhã de outro. Meu currículo melhora por ter sido presidente desta sessão. Presidi esta casa que homenageia efetivamente uma grande referência de pesqueira e, consequentemente, agora também do Recife. Quero me despedir de todos agradecendo a todos os presentes, a esta mesa, por ter vindo a esta casa da qual eu sou o presidente. Em nome de todos os vereadores, todos, porque foi votado por unanimidade esse projeto. E dizer, vamos ouvir o hino do Recife, que será tocado pela casa, todos nós de pé. E depois, encerramos a sessão e convidamos a todos para um coquetel que ocorrerá na casa. Muito obrigado. Mauricéia, um clarão de vitória, a visão que tua alma produz. Toda vez que do cimo da história se desenha o teu nome de luz, descida de claridade, Recife, sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar, descida de claridade, Recife, sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar. Mauricéia, um fogão vive agora, quem da pátria foi belo fanal, 17, idade que aurora, coroando a cidade mortal, descida de claridade, Recife, sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar, descida de claridade, Recife, sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar.
com suprema ousadia, uma voz se exaltou senhorio. 24 é daqui que radia nova luz para o céu do Brasil. Descida de claridade, Recife sonha o luar. Lendária e elegante cidade, plantada à beira-mar. Descida de claridade, Recife sonha o luar. Lendária e elegante cidade, plantada à beira-mar. Reiteramos o convite. Reiteramos o convite para um coquetel no Salão Nobre e declaro encerrada a sessão.